Se eu quiser ficar no mundo dos vivos por tempo bastante para aproveitar meu novo corpo, eu precisarei deixá-lo em breve. Essa nova forma não é adequada para lidar com a polícia, e com a umidade e calor do jeito que estão. É uma questão de tempo até que o vizinho ligue por causa do cheiro do papai e da mamãe. Como eu disse antes, o inferno é um lugar enorme. Apesar de eu ter te alertado sobre alguns lugares que eu encontrei por lá, é impossível falar sobre tudo. Eu poderia escrever bibliotecas inteiras dedicadas a Diz e ainda assim não teria falado sobre toda a cidade. Mas eu posso te alertar sobre outras coisas que estão por lá, como alguns malditos famosos. O Matador. Eu duvido que qualquer celebridade que temos no mundo dos vivos suportaria Diz por mais de 5 minutos. Fama e fortuna não significam nada quando você está morto. Não, as pessoas que viram celebridades por aqui não são do tipo que você quer conhecer, pois elas atingem esse status sendo fortes, maldosas e psicóticas o bastante. O Matador é uma das lendas do inferno. Ele é um homem barbudo e enorme. Eu ouvi falar que ele tem os dentes lixados em pontas e que ele está sempre espumando. Rumores dizem que quando ele saiu do saco de carne pela primeira vez ele teve o azar de estar no meio de uma tribo de escravagistas. Bom, pelo que parece o azar não foi bem dele. Nu, desarmado, recém-chegado ao inferno e em menor número, ele deveria ter sido destroçado por eles, mas parece que não foi isso que aconteceu. A lenda diz que ele os fez em pedaços com as próprias mãos. Os relatos mudam dependendo de quem o conta. Alguns dizem que eram 50 contra 1, outros dizem que eram 5, mas isso dificilmente importa. O que dizem é que as armas pareciam não ter efeito sobre ele, não importando se ossos eram quebrados ou que seus músculos fossem rasgados. Ele simplesmente não parava de matar até que os poucos sobreviventes fugiram. Ninguém sabe quem ele era em vida, mas eu ouvi algumas teorias. A mais popular é que ele era o Berserker da Ponte de Stamford. Aparentemente, ele era um viking que segurou o exército inglês sozinho nessa ponte. Não importava se ele não poderia vencer, ou que os ingleses tinham armas melhores ou que ele iria morrer. Ele se plantou ali e lutou até que alguém conseguiu derrubá-lo. Dizem que ele matou pelo menos 40 soldados antes de sucumbir. Eu não sei se isso é tudo verdade. Eu nunca encontrei o Matador e eu realmente não quero. O que eu posso dizer é que ninguém vira uma lenda no inferno sem um bom motivo. Eu imagino que o único que sabe a verdade é o próprio Matador, e ele não parece ser do tipo falante. Dizem que ele falou apenas uma vez desde que chegou aqui, uma única palavra enquanto ele estripava a tribo que tentou capturá-lo em seu primeiro dia no inferno. Cercado de corpos, o Matador olhou para o céu tempestuoso e gritou uma única coisa: Valhalla. Sabujos infernais. Em um dos meus renascimentos em Diz, eu me encontrei em um lugar particularmente ruim. Não havia muito ferro, abrigo ou qualquer coisa útil. Eu tinha apenas um plano: comer, fazer armas e encontrar um lugar relativamente seco para dormir. Depois disso, eu iria em busca de uma tribo. Dormir no inferno é vital e perigoso. O segredo é achar um lugar escondido e com acesso a uma rota de fuga. Mesmo assim, você nunca dorme muito. No inferno, até o mais suave ruído faz você se cagar de medo. No meio do meu sono eu ouvi um rosnado baixo e profundo. Eu me levantei rapidamente, rosnando e preparado para uma luta. Foi aí que eu vi uma mulher. Ela estava completamente nua, era extremamente magra e seu corpo estava coberto por feridas abertas. Sua boca revelava dentes quebrados e imundos. Eu conseguia contar suas costelas à distância e seu estômago parecia inchado. Parecia que ela ia morrer a qualquer momento de inanição. Eu já havia comido,
mas não fazia sentido desperdiçar carne quando ela se arrastava para o seu esconderijo. Eu me aproximei e ela se virou e fugiu, correndo como um animal selvagem. Eu fui atrás dela, tendo certeza que eu poderia alcançá-la com facilidade. Eu a persegui por algumas ruas, tropeçando no chão lamacento. Quando eu cheguei perto o bastante para atacá-la, ela parou. Foi tão de repente que eu tropecei nela e caí, perdendo minha arma no processo. Ela rugiu e o som foi repetido por uma dúzia de outros. Naquele dia eu aprendi duas coisas sobre os sabujos infernais: as pessoas que enlouquecem e se tornam bestas depois de suportar séculos no inferno. Primeiro, que eles caçam em bandos. Segundo, que unhas e dentes humanos são mais que o bastante para arrancar carne de ossos. Os cirurgiões. Médicos modernos raramente se dão bem no inferno. Eles dependem de exames e tecnologia que não existem aqui, sendo dificilmente diferentes de qualquer outro infeliz que aparece em Diz. Mas existem exceções. Pessoas que aprenderam a remendar seus companheiros em campos de batalha, sobreviventes que sabiam como cauterizar seus ferimentos no meio de florestas. Essas são pessoas que podem ser fortes o bastante para se mostrarem úteis no inferno. A maioria dos cirurgiões infernais encontram uma tribo assim que possível. As ferramentas deixam a desejar, mas eles logo aprendem a lidar com elas. Aqui tem ferro para se fazer bisturis e cabelos humanos fazem suturas surpreendentemente boas, mas o que não temos é anestesia. Então um cirurgião pode muito bem salvar a sua vida, mas você sentirá cada passo do processo. Existem cirurgiões freelancers, que tentam sobreviver por conta própria no inferno. Eles usam um uniforme improvisado, tentando ser reconhecíveis para os malditos. Essa estratégia não funciona muito bem, mas acho que é melhor do que nada. A moda muda com frequência entre os freelancers, sendo a mais atual tendência se vestir como médicos da peste, usando uma máscara bicuda e um casaco comprido de pele escurecida. Freelancers são raros, bem raros. Na verdade, você verá milhares de malditos antes de encontrar um, mas se um dia você os achar, tenha cuidado. Primeiro, cirurgiões não têm um passe livre no inferno, sendo malditos como qualquer um de nós. Além disso, você nunca sabe se alguém usando a última moda em uniforme freelancer é, de fato, um cirurgião ou apenas alguém que matou um. Mesmo que ele seja genuíno, isso não é desculpa para se abaixar a guarda. Eles não são necessariamente sãos, sendo na maioria dos casos psicopatas sádicos. Sim, eles podem te remendar, mas eles também podem achar mais interessante te costurar a outra pessoa. Eles podem achar que a expressão "isso vai custar um rim" deve ser usada literalmente. Pode ser que eles sejam serial killers que ainda não acharam a Rua das Peles. Fique com o cirurgião de sua tribo se tiver a sorte de ter um, ou aprenda a costurar suas feridas. Acredite, se você sabe ler, você já tem vantagem sobre a maioria dos malditos. Freelancers não valem o risco. Câmbios. Sinceramente, eu não sei se os câmbios existem, então esse relato será de segunda mão. Os malditos são inférteis, então mesmo que o estupro seja algo comum em Diz, não se vêem muitas mulheres grávidas por lá. Eu digo muitas porque, de acordo com as histórias, gestações acontecem no inferno. Mas mesmo que elas aconteçam, sobreviver por 9 meses para dar à luz em Diz é algo incrivelmente improvável, mas estamos falando da eternidade. Dizem que um macaco com uma máquina de escrever vai eventualmente escrever a obra completa de Shakespeare se tiver tempo o bastante. O resultado disso seria um câmbio, uma criança concebida e nascida no inferno. Você vê bebês nos sacos de carne de tempo em tempo. Geralmente é apenas um corpo, mas às vezes você vê um se afogando. A maioria dos malditos os ignora, sabendo que eles não sobreviveriam no inferno mesmo que fossem resgatados.
Apenas os mais perturbados dos malditos se dão ao trabalho de tirá-los dos sacos para... Bom, eu não vou terminar essa frase. Pelo que ouvi, esse Cambion aparentemente era uma criança normal. Ele chorava, cagava e mamava como um bebê. A mãe era parte de uma tribo, e eles conseguiram protegê-la por tempo bastante para dar à luz. Acho que eles estavam curiosos para ver no que daria. Eu sei que eu estaria. Quando ele nasceu, todos se reuniram para vê-lo. No meio deles estava o homem que me contou essa história. Ele disse que o Cambion parecia uma criança normal, mas tinha alguma coisa em seus olhos. Eles pareciam mortos. Pareciam olhos de uma boneca. A criança estava viva, se mexendo e chorando, mas sempre com aqueles olhos arregalados e vazios. Se a história for verdade, eu não culpo a tribo de ter matado a criança. Algo assim não deveria existir. Bom, eu devo ir. Esse relato não acaba com uma lição de moral ou lado bom. Na pós-vida não se tem moral ou lado bom. Não há propósito, redenção ou esperança. Aqui nós temos apenas a eternidade uns com os outros.